Qual é a situação hoje que você está, que análise você está fazendo do Brasil, dessa situação, dessa crise, que percepção você tem? É uma crise primeiro gerada pela instabilidade política, né? A gente vive uma crise econômica gerada pela instabilidade política. E a gente vê sempre os dois lados, e essa crise gera extremismos muito fortes. E a gente vê pessoas que querem o afastamento da Presidente da República e pessoas que não querem o afastamento da Presidente da República. Acho que o que precisa ser pontuado, acima de tudo, o que me preocupa, na verdade, é esse acirramento. Esse acirramento entre as pessoas. Porque acirramento entre classe política existe e sempre vai existir. Agora, entre as pessoas, nunca esteve tão acentuado. Acho que um exercício que a gente precisa fazer, inclusive eu, me coloco a gente e eu também, é enxergar no outro uma pessoa que simplesmente só discorda de mim. Ele não necessariamente está agindo de má fé, ele não necessariamente falta caráter por discordar de mim, ele simplesmente enxerga as coisas de uma maneira diferente da minha. Então, precisa dessa clareza maior no brasileiro na hora de discutir política, porque aí eu me torno aquela pessoa que é a favor do impeachment, você se torna aquela pessoa que é contra o impeachment, mas continuamos sendo pessoas sensatas que temos nossas opiniões políticas e divergimos simplesmente, entendeu? Acho que o maior malefício que está gerando para a sociedade em si não é uma quebra de governança que pode acontecer com o impeachment, até porque o Collor foi impeachmentado quando a nossa Constituição tinha menos de 5 anos de idade. Hoje nossa Constituição tem 28. É uma Constituição sólida. Nós vivemos num país com instituições sólidas. Não é à toa que tudo isso está acontecendo. Então dizer que vai ter uma quebra da institucionalidade no país é uma falácia. Mas isso é o meu ver, Altiero. Isso é uma opinião formada pela minha subjetividade. Então, você foi uma das pessoas que ajudou a viabilizar a rede aqui. Você ainda, como é que está a sua... Você tem ligação com o partido? Tenho ligação. Hoje eu sou filiado à rede, aqui no Acre. Inclusive sou pré-candidato a vereador pela rede também, aqui em Rio Branco. E a gente está trabalhando para construir o partido. A rede se coloca como um partido, acho que nesse momento de turbilhão sem satisfação, um partido que emerge principalmente pela democracia que ele se coloca entre seus filiados. Recentemente um deputado da rede votou contra o impeachment lá no Congresso, contra a admissibilidade do processo de impeachment. Todo mundo pergunta, mas Gabriel, a rede é contra o impeachment e tal, por quê? E na verdade não, a rede fez uma nota dizendo que é a favor do processo de admissibilidade do impeachment, mas resguarda seus filiados votarem e pensarem da maneira que bem entender. Isso que me agrada na rede, sabe? Porque apesar de eu ser a favor, eu sei que ela vai respeitar se eu for contra ou ser a favor, entendeu? E isso é uma coisa que me agrada muito na rede. E Gabriel, você, ainda voltando à questão da advocacia, você pretende se dedicar à advocacia ou você está disposto a prestar concurso, ser juiz, promotor? Eu não tenho muita vocação para ser juiz ou promotor. São profissões que eu não seria, assim, quase 100% de certeza. Mas, eu acho que todo formando em direito, quem formou recentemente, quando a gente forma, o primeiro ano da pós-formatura, tudo é muito novidade ao time. Então a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo e a gente vai descobrindo que a gente gosta com o tempo. Hoje eu gosto da advocacia, eu enxergo na advocacia não só um instrumento de trabalho, mas um instrumento de ação social, ação política, de ativismo também. Então assim, eu pretendo continuar até que acho que seja importante continuar. E pra gente encerrar essa conversa, qual é a sua... Você expôs sua percepção do Brasil, qual é a sua percepção do Acre? Como é que você vê Na verdade, eu vejo a situação do Acre um pouco mais complicada do que a situação nacional. Porque a situação nacional é um conjunto de forças que estão em constante disputa.
E essas forças, por N variáveis, vai dar um resultado. E a questão do Acre eu enxergo com mais preocupação, porque é um grupo político que toma conta do Estado há muito tempo, que começou com um ideal bom, começou com a ideia de reforma administrativa, de uma maneira política diferente, mas com o tempo foi se corrompendo. Foi se corrompendo eu não digo nem só se corrompendo na corrupção tradicional, tipificada, mas foi se corrompendo na corrupção de valores. E é a pior corrupção que pode existir. Quando você corrompe os valores de um grupo, de pessoas. Eu enxergo o Estado com desde as manifestações, por exemplo, eu sofri muitos ataques naquela época de jornalistas vinculados ao governo, porque a gente vive num Estado que não aceita o contraditório. Então, você domina tudo através do Estado, e esse Estado controla boa parte dos meios de comunicação, esse Estado controla boa parte da economia, controla boa parte da cultura, do esporte, do lazer, de todas as áreas. Então a gente vive um governo meio que autoritário. E eu enxergo na figura do governador Tião Viana uma figura, e eu falo isso sem nenhuma raiva, você não está vendo aqui uma pessoa que tem ressentimento por ninguém, mas eu enxergo na figura do governador Tião Viana uma figura de uma pessoa muito irresponsável, que tem nas mãos a oportunidade de fazer um bem muito grande para o estado que ele vive, mas ele prefere ainda fazer o jogo da barganha, o jogo da política antiga, da política da dominação, da manipulação, e principalmente um governador muito autoritário. Eu acho que isso precisa se renovar, isso precisa ser modificado. Renovar como? Qual é a saída? Assim? Eu vejo na oposição uma dificuldade muito grande de ocupar esses espaços que estão aí. Um dos grandes motivos da Frente Popular continuar tanto tempo no poder é justamente porque a oposição não, por entre outros motivos, claro, né? A máquina do Estado pesa muito na época de uma eleição, mas entre os motivos é não passar credibilidade para a população que essas mudanças precisam acontecer. Então, quando as figuras políticas emergentes começarem a passar essa credibilidade para a população, eu não tenho dúvidas que a população vai entender e vai fazer essa transição. Agora sim, é preciso de uma postura mais forte do Ministério Público do Estado do Acre e uma postura muito mais forte da Justiça no Estado do Acre a observar os abusos cometidos por quem tem a máquina na mão na época de uma eleição, porque se torna desleal você disputar uma eleição com quem tem não sei quantos mil cargos comissionados trabalhando a seu favor, não sei quantos mil carros, não sei quantos... Então assim, é muito complicado. Uma pergunta sem açúcar. Certo. Você não acha que essa crítica à Marina, que você tanto admira, se omite de fazer no Estado? Eu acho que, pontualmente, eu não sei qual é o papel da Marina em relação ao Estado em si. Ela faz críticas pontuais. Agora sim, é a minha visão. A Marina pode ter a visão dela. Eu não preciso concordar com tudo com uma pessoa para admirá-la. Eu admiro várias pessoas com quem eu não concordo. Eu admiro minha mãe, nem tudo eu concordo com minha mãe. Então assim, essa é a minha visão em relação ao governador. Não sei ao certo qual é a visão da Marina. Mas assim, nós já demos vários entender que a Marina não faz parte mais desse grupo que está aqui. Marina, a gente não apoiou o governador em 2014, a gente preferiu a rede como não apoiou. A Marina ficou ciente que faríamos essa representação contra o governador e não interferiu em nada e disse que nós tínhamos nossa autonomia, ok? Então assim, ela dá essa autonomia porque entende que é necessário. É necessário. E, bem, eu gostaria de agradecer a entrevista e também, se você quiser falar alguma coisa, algo que eu não perguntei, que você acha necessário dizer, tá aí. Eu acho que é isso, Altino, sabe? Você é uma pessoa que a gente tem conversado bastante desde esses últimos anos pra cá. E é uma pessoa com quem eu tenho aprendido muito. Então eu só fico agradecimento aqui pela oportunidade de estar conversando com você agora. E vamos outros cafés pela frente. Obrigado e conte sempre também com a minha admiração. Certo, obrigado. Valeu. Tchau, tchau.